Nós finalizamos a exposição do capítulo 27, domingo passado, falando do sepultamento de Jesus Cristo, de como ocorreu esse sepultamento, a partir do verso 57, ao cair da tarde, ou caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. E aí nós, expondo esse texto, descobrimos que José de Arimateia era alguém do Sinédrio, era uma pessoa importante no Sinédrio, e à luz daquilo que João diz no Evangelho, José de Arimateia não agiu sozinho, mas esteve com ele Nicodemos, aquele mesmo Nicodemos que foi ter com Jesus à noite, porque não queria ser visto, que fosse visto com Jesus. Então, assim como Nicodemos, José de Arimateia era, ou José, de Arimateia, porque ele era natural de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus. Eles ficavam apenas nos bastidores. Eles ainda eram membros do Sinédrio, mas eles tinham crido em Jesus. E se cumprindo a profecia de Isaías 53, e versículo 9, que diz que com o rico ele foi contado na sua morte. No caso, Jesus. Depois ele foi sepultado, como sabemos, num túmulo novo que José tinha comprado para cima. E depois os fariseus, os sacerdotes, pediram a Pilatos que tomasse precauções, porque eles ouviram Jesus falando, enquanto estava vivo, que ressuscitaria ao terceiro dia, e que Pilatos providenciasse guardas para ficar guardando o túmulo até que passasse assim os 3 dias. E Pilatos dispôs para eles soldados, guardas. Eles foram lá, fecharam o túmulo como de fato já estava e selaram com símbolo, com selo estatal do governo. Ninguém podia violar aquele selo, que seria crime. E Jesus foi sepultado. Isso na sexta-feira, véspera do sábado, do dia do sábado, ao caindo à tarde, ou seja, ainda não tinha iniciado o sábado. Os irmãos sabem, para os judeus o sábado começa na sexta-feira, às 6 da tarde, às 18 horas, inicia o sábado. Então, dessa forma, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou, como nós veremos agora, no primeiro dia da semana. No final do sábado, no início do primeiro dia da semana. Vamos ler novamente o texto. Mateus capítulo 28, do verso 1 até o verso 10. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo,
E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra que foi lida neste momento e será anunciada à tua igreja aqui presente. Que teu Espírito Santo conduza cada palavra, Deus, cada verso, aos nossos corações. Que possamos sair daqui, ó Pai, quebrantados e fortalecidos na fé, como também foram fortalecidos aquelas mulheres e também os discípulos de Jesus, os apóstolos em seguida, e a tua igreja iniciante ali. Pai, muito obrigado, porque Jesus Cristo nasceu, veio a este mundo, padeceu, sofreu injúrias, calúnias, foi morto, sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado, Pai, por este momento, por esta palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, as informações preliminares eu já mencionei com respeito à mensagem do domingo passado. Normalmente é assim que faço. E diante dessas informações, os irmãos já estão situados. Hoje, se não me falha a memória, está sendo celebrado o Domingo de Ramos, é isso? Pelos católicos, né? Só para lembrar. E eu vi algumas pessoas da Igreja Católica hoje passando com ramos, como eles costumam fazer, lembrando, então, esta é uma celebração que eles fazem em memória daquilo que Jesus, ou pelo aquele momento em que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, quando ele veio de Jericó para Jerusalém. Nós já tivemos a oportunidade de estudar essa ocasião, expondo este evangelho de Mateus. Então, no capítulo 21, especialmente o capítulo 21 de Mateus, nós teremos então esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Observe, irmãos, se hoje é comemorado o Domingo de Ramos, ou naqueles dias em que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, passado uma semana depois, no caso seria a exposição de hoje, como se fosse no próximo domingo, Jesus ressuscita dos mortos. Então, todo o Evangelho de Mateus, começando no capítulo 21, o Domingo de Ramos, e o capítulo 28, início do capítulo 28, é o domingo seguinte, a Páscoa, ou o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do capítulo 21 até o capítulo 28, ocorre tudo em uma semana somente. Só para os irmãos situarem. Muito bem. Então, diante dessa informação e desse contexto que estamos passando hoje, celebrando essa data, aqui nós estamos expondo a palavra de Deus, mas nós estamos um domingo adiantado aqui, pelas Escrituras, seguindo a lógica que nós estamos passando. Hoje é o domingo da ressurreição, no Evangelho de Mateus. Então vejam bem, nós temos algumas questões a colocar aos irmãos. O primeiro, que a semana da ressurreição, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu no primeiro dia da semana. Então os judeus, eles conferem normalmente assim, é o primeiro dia da semana, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sábado. Então, é dessa maneira que eles contam. O sábado é o dia de descanso, o sétimo dia. E no versículo 1 é dito, no findar do sábado, ou seja, o sábado para os judeus
terminava precisamente no domingo pela manhã, 6 da manhã. Então, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Só para lembrar os irmãos, os judeus não conferiam o tempo como nós, que conferimos o dia com 24 horas. Não, eles contam dia e noite. Então, somente o dia. Então, de 12 horas. Eles não contam como nós o tempo. Dessa maneira, a informação precisa que nós temos é de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E esse acontecimento se dá e tem uma grande importância para a igreja nos dias atuais, ou a igreja em toda a sua história, porque a partir dessa data, a partir deste dia, Jesus apareceu várias vezes, algumas vezes aos discípulos num período de 40 dias. Não todos os dias. Normalmente Jesus apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana. E o apóstolo Paulo recomendou que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, deveria se reunir e servir ao Senhor naquele primeiro dia e também fazer as coletas, as ofertas, quando Paulo estava fazendo as arrecadações para ajudar aos irmãos na Judéia. Então o apóstolo Paulo orienta que quando eles estiverem reunidos no primeiro dia da semana, então que façam as coletas. Era comum que a igreja primitiva se reunia já no primeiro dia da semana. No livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, o anjo do Senhor aparece, se manifesta ali ao apóstolo João, e isso acontece no primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana em Apocalipse é chamado de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, a igreja cristã, ela adotou o primeiro dia da semana como o seu sabá, como o dia do descanso, como o dia em que nós devemos dedicar exclusivamente ao Senhor. O sábado passa a ser o nosso dia da preparação, como foi para os judeus a sexta-feira, que eles preparavam tudo para que no sábado eles dedicassem unicamente a servir ao Senhor. Dessa forma, nós extraímos logo deste primeiro verso essa informação para mostrar que a igreja cristã, a nós, descansamos, nós dedicamos e consagramos ao Senhor este primeiro dia da semana. O domingo, como é chamado na língua portuguesa de origem latina, e significa dia do Senhor. Muito bem. Então, mas ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Observe, irmãos, mais uma vez as mulheres se sobressaindo corajosamente nesses episódios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quem estava com Jesus desde a Galiléia acompanhando, servindo ao Senhor, mesmo que nos bastidores, servindo com suas ofertas, com mantimento, eram as mulheres. O livro de Lucas vai nos apontar isso. Quando todos os discípulos, inclusive Pedro, o mais audacioso dele, fugiu, as mulheres continuaram acompanhando Jesus Cristo quando ele subia para a crucificação. Quando ele estava na cruz sendo crucificado, João, o apóstolo, estava com o Senhor ali, junto com Maria, sua mãe, e as demais mulheres certamente acompanhavam tudo o que acontecia. Não temos informações dos outros apóstolos. Já no momento do sepultamento do nosso Senhor, José de Arimateia e Nicodemo, segundo nós temos a informação do Evangelho de João, pegaram o corpo de Jesus, prepararam as especiarias para ungir o corpo, limpar, purificar o corpo de Jesus Cristo e colocar no túmulo. As mulheres acompanharam até ali e viram onde Jesus foi colocado e sepultado. Essas mulheres, elas serviram o nosso Senhor Jesus Cristo, tanto na sua vida
quanto na sua morte. Elas não relutaram em servir a Jesus Cristo, enquanto ele fazia os milagres, enquanto ele pregava, enquanto ele caminhava, mas também quando ele foi morto, quando ele estava ali num corpo sem vida e foi sepultado. E essas mulheres também foram testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe, irmãos, que essa é uma informação importante. Quem eram essas mulheres? Nós temos aqui no Evangelho de Mateus a informação de duas delas. É dito que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, onde Jesus tinha sido colocado. Mas quando nós olhamos nos outros evangelhos, o Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 16, Marcos acrescenta aqui mais uma mulher que Mateus não menciona. Marcos diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Vejam bem, o José de Arimateia, junto com o Nicodemos, ele já tinha feito esse processo de embalsamar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, de purificar. Mas elas iam com esse propósito de fazer mais para que a decomposição do corpo de Cristo na mente delas demorasse um pouco mais. Não sabendo elas, ou até sabendo porque elas ouviram Jesus falar, não só uma vez, mas algumas vezes, que ressuscitaria ao terceiro dia, mas parece que elas não tinham imaginado isso ainda. E elas também foram. Mas veja que Marcos acrescenta aqui Salomé como fazendo parte deste grupo. Então, Maria Madalena é mencionada tanto em Mateus quanto aqui em Marcos, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Lucas acrescenta mais outra mulher. Observem bem. Lucas vai dizer o seguinte, no capítulo 24 e o versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Veja que aparece no Evangelho de Lucas uma outra pessoa, que é Joana. Então nós já temos Maria Madalena, a Maria, mãe do Tiago, a Salomé e também Joana, que foram testemunhas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas também diz que outras mulheres, aqui havia outras que ali estavam, também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Não somente essas que foram mencionadas até agora, mas havia mais. Então, quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 20 do Evangelho de João, é mencionado Maria Madalena. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Observe bem que João menciona aqui apenas uma mulher, que é Maria Madalena. Mas no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, dá a entender que havia outras mulheres com ela, porque ela disse, e não sabemos onde o puseram. Ou seja, está no plural. Se estivesse só Maria Madalena, ela teria dito, e eu não sei onde o puseram. Mas ela disse, e não sabemos onde o puseram. Então as outras mulheres estavam ali. Não sabemos quantas mulheres estavam. Olhando os 4 evangelhos, a conclusão que eu chego, irmãos, é que Maria Madalena era aquela que liderava o grupo de mulheres. Porque ela é mencionada em primeiro lugar em todos eles. Então ela era a líder, aquela que incentivava e que liderava o grupo de mulheres que servia ao Senhor Jesus Cristo. E esta mulher não era a Maria, mãe de Jesus, né? Que poderia ser, mas não era.
essa mulher foi aquela em que Jesus expeliu os 7 demônios, demonstrando assim, irmãos, que onde abunda o pecado, a graça é superabundante. Mostrando que esta mulher liderou aquelas demais neste trabalho de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo em vida e na sua morte, também na sua ressurreição. Eram testemunhas. Essa é uma informação importante, inclusive para as mulheres de hoje, que devem aprender com o exemplo dessas aqui. A coragem, a ousadia. Nós não temos informações dos apóstolos. Cadê os apóstolos? Eles são mencionados depois, porque elas são as primeiras a levar a informação, a mensagem para os apóstolos. Então, voltando aqui ao texto de Mateus, irmãos, essas são as informações com respeito às mulheres. Mas agora vamos ver aqui o versículo 2, que diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mais uma vez, irmãos, acontece algo extraordinário. Tá? Nós temos aqui a informação eu falei aos irmãos quanto à questão do tempo no final do sábado. Mais na frente nós veremos, irmãos, fazendo um esclarecimento aqui com respeito ao tempo em que Jesus ressuscitou. É dito aqui que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. É dito nos 4 evangelhos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, irmãos, de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Houve um evento que foi notório, que foi o terremoto. Esse terremoto deve certamente ter alertado a todos o que aconteceu. Só momentos depois é que eles são informados de que Jesus ressuscitou e de que aquele terremoto aconteceu porque o anjo do Senhor veio e removeu a pedra. Se os irmãos observarem bem aqui no Evangelho de Marcos, as mulheres estavam preocupadas. No capítulo 16, é dito o seguinte, no versículo 3 diz: diziam umas às outras, enquanto elas estavam indo para o sepulcro: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa era a preocupação daquele grupo de mulheres, apesar de nós não sabermos quantas mulheres eram, mas elas não tinham força suficiente para remover a pedra. Era necessário vários homens de força para remover aquela pedra que foi colocada na entrada do túmulo de Jesus. E além de ter sido selada. Mas essas mulheres estavam indo a caminho para o túmulo. É dito nos outros evangelhos, por exemplo, no evangelho de Mateus, é dito que foi no final do sábado, no primeiro dia da semana, no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana. Bem cedo, certamente. Mas no Evangelho de Marcos é dito, irmãos, que passado o sábado, Maria Madalena, a mãe de Tiago e Salomé compraram os aromas e muito cedo, no versículo 2 diz, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Vejam bem, no primeiro dia da semana, segundo Marcos, assim também como Mateus, bem cedo, ao despontar do sol. No Evangelho de Lucas, também, da mesma forma, nós temos a informação que foi pela madrugada, no versículo 1, no capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, na semana alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparados. E alguém pode dizer assim, pronto, então Jesus não ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, porque elas foram alta madrugada, ainda não tinha amanhecido, o primeiro dia da semana ainda não tinha iniciado, ainda estava escuro. Essas são as questões que se levantam. Vamos ver
No Evangelho de João também tem uma outra informação a esse respeito, capítulo 20, o versículo 1, é dito: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Muito bem, qual a solução que nós temos a esses textos demonstrando isso? Irmãos, a solução simples é que, embora aquelas mulheres tenham saído na alta madrugada para o sepulcro, ainda escuro, não sabemos a distância que elas percorreram para chegar até lá, mas quando elas chegaram lá já era dia e Jesus já havia ressuscitado. Já estava ressuscitado. Essa é a solução que nós devemos olhar para esse texto e extrair daqui. Não há nenhuma contradição aqui. Na verdade, as coisas se encaixam perfeitamente. Então, elas saíram bem cedo, madrugada, escuro ainda, de onde elas estavam, e caminharam até o túmulo, e ao chegar lá, já o sol despontando, já o primeiro dia da semana, e então Jesus já está ressuscitado, ali ressuscitou bem cedo no primeiro dia da semana. Então, os judeus, eles contavam o tempo, se os irmãos perceberem isso, não precisava ter percorrido todo o dia para eles falarem do dia inteiro. Então, eles arredondavam. Por exemplo, se Jesus ressuscitou cedo pela manhã no primeiro dia da semana, e já era contado, logicamente, como se fosse 3 dias. Então, Jesus prometeu que ressuscitaria no terceiro dia. Ele morreu sexta-feira na tarde, no finalzinho da tarde, foi sepultado, e passou já o final da tarde, então já conta o primeiro dia. Passou o sábado, já conta o segundo dia. Então, o início do domingo, do primeiro dia da semana, então já conta o terceiro dia. Não há nenhuma contradição com isso. Algumas seitas tentam dizer que foi impossível que Jesus tenha morrido na sexta-feira e ressuscitado no domingo. Então, eles vão colocar mais para trás, na quarta, coisa assim. Mas é invencionismo, irmão, não tem base nas Escrituras, em nada que essas seitas ensinam. Muito bem. Então, diante disso, nós temos aqui essas informações. A outra referência que eu gostaria de fazer aos irmãos é com relação ao que aconteceu, o terremoto. Esse terremoto era algo comum, irmãos. Algumas vezes, no período bíblico, Deus usou desse instrumento, que é o terremoto, para designar alguma coisa, ou a sua ira, ou o seu poder, a sua majestade, a sua glória. E aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, no momento em que Jesus morreu, nós podemos ver isso, acontecer algumas coisas. No versículo 51 do capítulo 27, diz que eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, houve um terremoto no exato momento em que Jesus morreu. Terremotos, a terra tremeu. E agora, novamente, no momento da ressurreição de Jesus, a terra treme mais uma vez. Agora, sabemos através da informação de Mateus, somente Mateus traz essa informação, no versículo 2, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu dos céus, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Nós sabemos perfeitamente, irmãos, hoje, como acontecem os terremotos. Como a terra se move, né, as placas, e então vai havendo os abalos sísmicos, e pelo estudo e pela ciência sabemos como acontecem esses tremores de terra. Pelo estudo da ciência nós sabemos como acontecem os relâmpagos, os trovões. Mas, irmãos, no passado, no período bíblico, ou mesmo mais remoto, as pessoas, quando viam a terra tremer, quando elas ouviam os raios, os trovões fortes nos céus, elas tremiam, temiam e entendiam ser Deus que estava falando com elas. Eu digo aos irmãos que aqui nesse texto, o terremoto foi provocado pela manifestação do anjo, pelo poder do anjo de Deus, que veio, o anjo do Senhor, que veio
e removeu a pedra, tirando ali, abrindo o túmulo, não para que Jesus saísse do túmulo, porque não havia necessidade de remover a pedra para que Jesus saísse, porque o Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, não havia mais barreira física que o impedia. Os discípulos estavam no interior de uma casa, de repente Jesus chega até eles, estava tudo fechado, os discípulos com medo, e Jesus chega até eles. Não há mais este limite, o Jesus ressurreto. No entanto, o motivo por que o anjo removeu a pedra da entrada do túmulo não foi para que Jesus saísse de lá, mas foi para que as mulheres entrassem no túmulo e vissem que Jesus não estava mais lá. E depois Pedro e João fazem a mesma coisa. Entram no túmulo aberto e observam e testemunham de que Jesus não está mais ali. Ele não está mais lá. Sobre terremotos também houve uma outra ocasião no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo, o apóstolo, e Silas estavam em uma prisão na cidade de Filipos e louvavam a Deus depois de terem apanhado, serem chicoteados. E meia-noite eles louvavam a Deus e houve um terremoto que abalou os alicerces da prisão e as portas se abriram. E Paulo e os demais que ali estavam livres, mas o carcereiro tentando matar-se, Paulo não deixou, saíram dali e o carcereiro se converteu, ele e sua família. Então, mostrando, irmãos, que Deus usa esses instrumentos. Deus está no controle de tudo. O Senhor Jesus é aquele que andou sobre o mar, que fez a tempestade acalmar, o mar se acalmar, o vento parar, e os discípulos perguntaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então é este mesmo Jesus que também comanda todos os abalos sísmicos que ocorrem no planeta, que acontecem no planeta, de todos os fenômenos que acontecem no universo. É este Senhor que tem controle sobre tudo. Então, se há um tremor de terra em algum momento, pode os irmãos ter certeza, é Deus usando aquilo para algum fim. Irmãos, teve morte, destruição? Sim. Deus é o único que pode e tem o direito de fazer isso. E nós não podemos questioná-lo, porque Ele é soberano, Senhor. Então, acontece esse fenômeno. A pedra é removida. E não só a pedra é removida, como também o anjo assentou-se sobre ela para demonstrar a sua autoridade, o seu poder, de como ele, porque alguém poderia ter dito, como acusava, olha, não, roubaram o corpo do nosso Senhor, tiraram daqui. Meus amados, este anjo ele é apresentado, como é dito aqui mais à frente, com vestes resplandecentes, como relâmpago, é dito no versículo 3. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve, demonstrando, irmãos, de que ele havia vindo dos céus, da presença do próprio Deus. É isso que representa esse aspecto como um relâmpago, e as suas vestes alva, no sentido de pureza, de santidade. Versículo 4, nós temos aqui a informação a respeito dos guardas. O que aconteceu com os guardas? Por que eles não protegeram o túmulo? Então o versículo 4 diz: e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Eles não entendiam o que estava acontecendo e ficaram boquiabertos. E no versículo 11 é dito a nós o que aconteceu com eles. Então, durante todo esse período aqui, no momento em que o anjo vem e remove a pedra e que há aquele abalo sísmico, aquele terremoto, eles ficam como se mortos ali, paralisados. E aí o versículo 11 vai dizer: e indo elas, eis que alguns dos guardas foram às cidades e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Ou seja, aqui no versículo 11 é como se eles despertassem do sono. Vamos fazer alguma coisa. Então vamos relatar aos principais sacerdotes o que aconteceu. Então nós veremos isso no próximo domingo. No entanto, meus irmãos, eles ficaram ali paralisados, atônitos, perplexos, sem palavras, sem reação alguma.
Mas aí o versículo 5 vai dizer o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Irmão, nós temos algumas questões aqui rapidamente para chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, o anjo consola aquelas mulheres. Não temais. Ele transmite segurança àquelas mulheres. Elas estavam certamente possuídas de grande temor. Aquelas mulheres acompanharam todo o sofrimento de Jesus até a sua morte cruel naquela cruz. Viram seu corpo ser sepultado. E agora, de repente, acontece tudo isso e elas estão ali e recebem essa palavra de encorajamento da parte do anjo, dizendo: não temais, porque eu sei que vocês buscais Jesus, que foi crucificado. Ou seja, irmãos, aquelas mulheres buscaram a Jesus que foi crucificado, mas o que elas encontraram foi o Jesus ressurreto, o Jesus vivo. Amém, irmãos? Então, ele disse a elas: ele não está aqui, ressuscitou, como ele tinha dito. O anjo faz questão de lembrar. Ele avisou que ia ressuscitar. No Evangelho de Mateus, algumas vezes Jesus menciona o fato da sua ressurreição, que ele ressuscitaria, ele seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Isso já estava predito nos profetas, irmãos. No livro dos profetas. Até mesmo os sacerdotes aqui, os escribas, os fariseus, ficaram possuídos de temor, porque eles disseram: olha, esse embosteiro, enquanto estava vivo, dizia que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então vamos colocar guardas para que não aconteça de roubarem o corpo e saírem contando esta história por aí e ser pior do que o que já aconteceu. Só para lembrar, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus não, mas os fariseus acreditavam na ressurreição. E eles tinham um testemunho muito importante, que era o de Lázaro, o amigo de Jesus, que foi ressuscitado pelo próprio Jesus na sua aldeia em Betânia, e ele já estava há 4 dias sepultado, e Jesus foi lá, mandou remover, abrir o túmulo, e ele mandou que Lázaro saísse para fora, e o Lázaro saiu, e as pessoas eram testemunhas da ressurreição deste homem. E agora nós temos o próprio Cristo sendo ressuscitado dos mortos, como prova de que tudo o que ele falou se cumpriu. E daquilo que ele falou que ainda não se cumpriu, certamente se cumprirá. Se Jesus disse que seria morto e que ressuscitaria ao terceiro dia, e que isso aconteceu, quando ele estava partindo, ele também disse que voltaria. E ele anunciou várias vezes que voltaria, segunda vez. Então, se Jesus disse que voltará, que vai voltar outra vez, irmãos, possamos crer nisso piamente, ele voltará. Porque a sua palavra, irmãos, ela se cumpre. Não é uma palavra, não é alguém que diz alguma coisa e não cumpre. Jesus fala, Jesus cumpre. E aqui acontece que o anjo, falando a essas mulheres, disse: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E o anjo dá 2 ordens àquelas mulheres. A primeira, ele chama, ele diz: vinde, vê onde ele jazia. Vinde, vejam o túmulo, vejam como está vazio. Agora ele dá uma outra ordem àquelas mulheres, diz: ide. Esse ide nós vamos tratar com mais detalhes no capítulo 19, quando o próprio Jesus vai dar essa ordem aos seus discípulos. Quando ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vamos tratar de forma mais detalhada esse ide aqui, quando nós estivermos tratando da grande comissão. Muito bem, então,
O anjo disse àquelas mulheres: ide, pois, depressa. Veja a natureza do ide. É rápido. Devemos, irmãos, olhar para o que está dito aqui no versículo 7, extrair daqui lições para a nossa vida cristã, para o nosso viver cristão. Porque se nós temos uma ordem de Jesus para cumprir, e assim como o anjo diz aqui, essa ordem deve ser feita logo. Não é para amanhã, para depois de amanhã. É logo, é hoje. Ide, depressa, ide, pois, depressa. Veja a natureza, né? Depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E é como vos digo. Então, o versículo 8 vai dizer: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, elas estavam no sepulcro, apressadamente tomadas de medo, de grande alegria, correram e anunciar aos discípulos. Veja que uma gama de emoções tomou conta daquelas mulheres. Medo, temor, alegria. Eu não sabia explicar, irmãos, a situação daquelas mulheres com todas aquelas informações que elas tinham diante de si. Elas estavam muito felizes, porque Cristo havia ressuscitado, certamente, como disse. Mas elas estavam temerosas, elas estavam com medo, elas estavam... Então saíram, como é dito, e algo acontece. E o versículo 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Irmãos, a atitude daquelas mulheres, mais uma vez, é digna de copiar, é digna de ser imitada. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Amém? Veja que coisa. Elas não questionaram, como disse o Tomé: eu só creio se eu tocar em suas feridas, se eu vê-lo tocar em suas feridas, assim eu acreditarei. Não, elas se prostraram aos pés. O anjo disse e elas foram correndo. Elas obedeceram e se aproximaram e abraçaram e os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tem mais. Mais uma vez, agora a ordem é de Jesus: ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, vejam bem. Jesus aqui eleva o patamar dos discípulos. Em algum momento, Jesus é tratado como mestre. Os apóstolos, as pessoas que seguem Jesus, são tratadas de discípulos, mestre e discípulo. Jesus trata as pessoas como servo, porque ele é Senhor. Jesus tratou os seus seguidores em um determinado momento como ovelhas, quando ele se apresentou como pastor. Percebam que aqui ele chama os apóstolos de irmãos. Por que isso? Porque Jesus está aqui na qualidade de filho de Deus e ele eleva o patamar dos seus discípulos agora para serem seus irmãos, co-herdeiros em Cristo Jesus. É assim que somos. Então, essas mulheres foram certamente. Nos outros evangelhos nós temos outros detalhes que Mateus não menciona. Mateus ele é mais sucinto no relato, não que esteja errado nada disso, mas nós temos outras informações nos outros evangelhos. Aconselho os irmãos a lerem esses mesmos relatos nos outros evangelhos. Mas Mateus, por exemplo, apresenta uma informação que não aparece nos outros evangelhos. Por exemplo, o que nós veremos no próximo domingo. Do versículo 11 ao versículo 15, aqui nós temos a informação de como os judeus subornaram os guardas para que eles inventassem uma história de que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Essa informação nós só temos aqui em Mateus. Não aparece nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Tá? Então, nesse relato, Mateus tem esse detalhe que os outros não aparecem. Mas, no entanto, há algumas outras informações que Mateus
não coloca no seu relato, mas que aparece em Marcos, que aparece em Lucas e também no Evangelho de João. Muito bem, irmãos. Então, o que nós podemos extrair daqui para nós como lição para as nossas vidas? Antes de tudo, irmãos, eu quero dizer que a doutrina da ressurreição, né, antes de tratar especificamente da aplicação para as nossas vidas, vamos tratar da doutrina. Ela é uma obra, ela é um fato histórico, né, como nós já mencionamos. Já tentaram contestar a ressurreição, mas nunca conseguiram. A ressurreição ela é uma obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam bem o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a ressurreição é uma obra do Pai. Em Romanos capítulo 8, no versículo 11, nos é dito que a ressurreição é obra do Espírito Santo. Veja bem, se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo é o mesmo Deus que agiu na obra da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Deus Pai operando na obra da ressurreição de Cristo. Deus Espírito Santo operando na obra da ressurreição de Jesus Cristo. E também nós podemos olhar no Evangelho de João, no capítulo 10, no capítulo 10, o versículo 18, que diz o seguinte: ninguém atira de mim. Jesus está falando sobre a sua vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Deus Filho, a ressurreição é obra de Deus Filho. Ele tem autoridade para entregar a sua vida e também para reavê-la, para ressuscitar. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam de forma perfeita, como a Trindade é, na obra da ressurreição. Então, meus irmãos, a questão é que nós sabemos que os três são um. E isso para nós é maravilhoso. Então, se Deus Pai fez, o Espírito Santo também fez e o Filho também fez. Porque os três são um. São perfeitamente Deus, cada um deles. Os irmãos já sabem da complexidade da doutrina da Trindade. No entanto, o apóstolo Paulo também diz, na carta aos Coríntios, como eu já li domingo passado, capítulo 15, quando ele diz: irmãos, versículo 1 em diante: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e do qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra que vos preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Qual é a mensagem que Paulo recebeu, irmãos? Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, o apóstolo Paulo dando esse poderoso testemunho sobre a ressurreição. Irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Seria incompreensível existir uma igreja cristã nos dias atuais se Cristo não tivesse ressuscitado. Nossa fé estaria baseada em relíquias, em um museu, em peças históricas ou coisas assim. Não, mas, irmão, nós cremos em um Deus que está vivo e que está vivo. Jesus ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Maomé está lá, com o corpo de Maomé.
O túmulo de Buda está lá com o corpo de Buda, e todos os demais deuses, está lá o seu corpo, onde foram sepultados ou lançados. Cristo não. Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E prometeu voltar a segunda vez para nos levar aqueles que se arrependerem, que crerem e se arrependerem. Então, a morte de Jesus Cristo, irmãos, a sua ressurreição, foi para pagar os nossos pecados, para nos dar vida eterna, para salvar o seu povo. É por isso que se cumpre perfeitamente aquele versículo de João 3,16, onde é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou ao mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer por nós. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, e aí o capítulo 5 e o versículo 25, o apóstolo Paulo diz, com respeito aos maridos, ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a morte de Jesus foi pela igreja, foi pelos salvos, pelos eleitos de Deus. Não foi para ninguém mais. Então ele deu a sua vida por suas ovelhas, por seus amigos, pelos seus, por muitos. Irmãos, que esta palavra possa alcançar os corações dos irmãos. Que os irmãos possam amar essa palavra, crer piamente que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para pagar os nossos pecados. Mas ninguém será salvo, irmãos, a não ser que se arrependa dos seus pecados. A graça alcança os corações e convence as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Jesus Cristo. Não é o contrário. Não é nós que escolhemos a Deus. Jesus disse em João 15,16: não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vós deis fruto e o vosso fruto permaneça. É isso que a Bíblia ensina, irmãos. Vamos orar, queridos. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Pai, que a Tua palavra foi lida neste momento, que a Tua palavra foi apresentada à Tua igreja, que aqui está presente. Obrigado, Senhor Deus, por cada um dos irmãos que compareceram a este local para ouvir a Tua santa palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor Deus, aos corações dos irmãos tudo o que foi dito aqui. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que transforma os nossos corações sempre, venha fortalecer a nossa fé e que possamos crer piamente que Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida eterna. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.